Sejam bem-vindos a mais um tutorial de JavaScript para iniciantes. Hoje vamos falar de if statements, na mesma, condicionais, como falámos do último tutorial, mas desta vez aninhados, ou seja, uns dentro dos outros, para verificarem várias condições. Peço desde já desculpas por causa da minha voz, porque eu estou um pouco constipado e é capaz de soar um pouco nasalado. Mas seguinte, eu, ao contrário da última aula, desta vez planeei um bocadinho, que é para não haver outra vez confusões, e decidi que hoje vamos trabalhar com temperaturas, ou uma variável T. Eu fiz aqui esta anotação, como vocês já sabem, isto são anotações, só para seguirmos um pouco a nossa lógica. Então, se para este exemplo, isto pode não ser perfeitamente realista, ok? Mas para este exemplo é isto que vamos seguir. Então é assim, vamos começar por aqui assim. Se T, ou seja, a temperatura, for maior que 0, consideramos positiva. Se for menor que 0, é negativa. É lógico, ok? Se T for menor que menos 10, ou 10 negativos, é frio. Se for menor que 20 negativos, é muito frio. Se T for maior que 20 graus positivos, é quente. Se for maior que 40 graus, é muito quente. E estas são as condições que nós vamos querer analisar. Então, vamos criar um if statement aninhado, ou seja, if statements dentro de if statements, condicionais dentro de condicionais, para conseguirmos analisar o que é que vem de uma variável que nós possamos fornecer. Eu vou puxar isto para baixo. Se vocês deixarem de ver a tabela, como vocês têm o vídeo, podem voltar atrás para a ver. Eu vou só baixar para, ao mesmo tempo que fica na minha visibilidade, pode não ficar na vossa, porque eu vou tentar fazer zoom depois na edição para ver melhor o código. Então, a primeira coisa que temos que fazer é definir uma variável, como vocês já sabem, var, e vamos criar a variável t. Esta variável t é igual a um número, um integer, um integral, que vai ser uma temperatura que vamos analisar. Vamos pôr, para já, vamos pôr 20, por exemplo. 21. Porque depois existem os maiores ou iguais. Eu não vou usar maior ou igual desta vez, vou só usar maior ou menor, que é para não encher isto muito de código. Vamos pôr aqui 21, para já. Então vamos começar o nosso if statement. Vamos começar aqui. If, primeira condição, como vocês sabem, e depois abrir a chaveta, que é o que ele vai executar assim que confirmar esta primeira condição. E a primeira condição será: é negativo ou é positivo? Se quisermos fazer isso, fazemos T. Se T maior que 0, então ele vai fazer qualquer coisa. Caso contrário, se não for maior que 0, ele vai fazer outra coisa. E vai acabar aqui a nossa expressão. Agora, a primeira coisa que vamos fazer é analisar ou seja, se ela for maior que 0, sendo positiva, vamos analisar se ela é quente ou muito quente. Então vamos. If. Eu vou tentar fazer isto o mais junto possível, que é para não estar a esticar muito o código. If T superior a 20 graus, vamos pôr 40. Se T superior a 40 graus, ele vai fazer outra ação. E essa ação nós queremos que ele diga no ecrã que já tirou a conclusão dele. E a conclusão será document write, a temperatura é muito quente. Se não for superior a 40, mas ainda assim for superior a 0, temos outra condicionante. Essa condição será cumprida, que é a condição de ser superior a 0. Ser superior a 0, ainda assim inferior a 40, porque se for superior a 40, ele vai dizer que a temperatura é muito quente. Okay? Caso contrário, superior a 0, mas não superior a 40, ele irá dizer, podemos usar até o mesmo sistema aqui,
ele irá dizer que a temperatura é quente. Pronto. Se isto se verificar, se ele for superior a 0, significa que está no lado dos positivos, e dentro dos positivos, se for superior a 40, é muito quente, caso contrário, é só quente, e o programa acaba aqui. Se não for superior a 0, se não cumprir aquela requisita ali em cima, ele irá executar uma coisa parecida com esta, que até podemos copiar para facilitar, para não estarmos aqui a perder muito tempo de vídeo. Mas aqui a condição será diferente. Se a temperatura for inferior a menos... Deixa eu ver qual é que era. Muito frio era menos 20. Ok, se for inferior a menos 20, se a temperatura for inferior a menos 20, a temperatura é muito fria. Caso contrário, sendo abaixo de 0, negativa, mas ainda assim superior a menos 20, aqui entra a complicação dos negativos e dos positivos, ela é fria. Se o T for inferior a menos 20 graus, a temperatura é muito fria. Se o T for superior a menos 20 graus, a temperatura é fria. Se recapitularmos as nossas condicionantes, podemos ver que nós temos uma condicionante que, sendo verificada ou não, apresenta um resultado ou outro resultado. E dentro desse resultado temos outra condicionante que pode aplicar um resultado ou outro resultado. Isto é um pouco complicado à partida de explicar, mas se vocês fizerem o exemplo, eu tenho a certeza que vocês vão entender. E vamos então testar a nossa teoria. Se pusermos, por exemplo, uma temperatura aqui de 21 graus, como está, se tudo correr bem, ele vai dizer que é uma temperatura quente, mas não muito quente porque não é superior a 40. Vamos então ver se isso é verdade. A temperatura é quente. Está certo. Se fosse, por exemplo, 41, ele já diria muito quente. Muito quente, cá está. Se a temperatura for menos 21, seria muito fria. Aqui está. Se a temperatura for menos 19, ele vai dizer apenas fria. E cá está. Isto é uma forma de fazer as condicionais aninhadas. Existe outra forma de nós conseguirmos comparar duas ou mais condições sem termos que entrar em sistemas aninhados. E como é que vamos fazer isso? Então vamos fazer o seguinte, vamos apagar o que tivemos a fazer, menos a variável, não há necessidade de apagar, e vamos fazer de outra forma, vamos comparar ao mesmo tempo várias condições. Então, como é que vamos fazer isso? If, aqui a história é a mesma, que vocês já conhecem bem. If, e vamos à primeira condição. T superior a 0. E agora outra condição. Para isso vamos pôr aqui novos parênteses, aqui dentro. E vamos adicionar uma coisa que é o I. Funciona como I. E já vos vou explicar um bocadinho melhor. T maior que 40. Tá ok. Então o que é que nós estamos a confirmar aqui? Se o T for maior que 0, I, isto funciona com o I, como I. Ou seja, isto e isto. Se isto for verificado e isto for verificado, então acontece alguma coisa. Se isto não for verificado e isto for verificado, não acontece. Se isto não for verificado e isto for verificado, não acontece. Só acontece isto e isto forem verdade. Então, se T for maior que 0 e T maior que 40, o resultado vai ser um... Vamos pôr document write. Ups. A temperatura é muito quente. Caso contrário. E agora vou-vos ensinar outra coisa, que é nós temos o else
e podemos ter mais ifs dentro. Else if. Ou seja, se isto, ou então se outra condição, else if, tem que ser com estes, e depois volta novamente às chavetas. Caso aquilo não seja verdade, por exemplo, caso t maior que 0 e t menor que 40, por exemplo, vamos fazer assim, ele vai dar um document write a dizer que é simplesmente quente. Podemos fazer assim. Nós estamos a comparar. Else vai fazer outra coisa qualquer. Mas podemos acabar aqui a expressão. Porque isto é só para exemplificar o que podemos fazer. Ou seja, se o t for maior que 0 e t for maior que 40, significa que é muito quente. Se o t for maior que 0, mas for menor que 40, significa que a temperatura é quente. Se nós pusermos aqui uma coisa que possa cumprir pelo menos a condição do t maior que 0, por exemplo 20, ele vai dizer que é quente, simplesmente. Devia dizer, ora, o que é que eu estou a fazer mal? Falta aqui um parênteses. Então, ok, vamos ver então. Tá, a temperatura é quente. Se tivéssemos aqui, por exemplo, 41, já seria muito quente. Muito quente. Vocês poderiam continuar estas expressões, else if qualquer coisa, e só no final punham else, e o resultado que quisessem, caso nenhuma das condições anteriores for confirmada. Mas não vou estar a fazer isso agora, vocês ficam a perceber que isto funciona como i. Outro símbolo que podemos usar aqui é este, que aposto que vocês já viram isto muitas vezes no computador, mas nunca lhe deram uso. Estas barrinhas verticais significam ou seja, nós temos i e o ou. Se t maior que 0 ou t maior que 40, qualquer coisa. Neste caso podemos fazer isto um bocadinho mais realista. Se t maior que 20, por exemplo, ou melhor, para fazer um pouco mais sentido, podemos apagar esta parte aqui. E podemos criar uma condição que faça sentido. Ora, o que é que poderemos fazer? Podemos analisar, por exemplo, extremos. Se t for menor que menos 20 ou t for maior que 40, podemos dizer que a temperatura é extrema. Por exemplo, isto é apenas um exemplo que eu estou a dar para vocês perceberem a mecânica do ou. Se isto ou isto se verificarem, a temperatura é extrema. Neste caso vai dizer que é extrema porque é 41. A temperatura é extrema. Se fosse, por exemplo, 39, já não seria extrema. Não ia dar nada porque nós não pusemos aqui um else. Mas podíamos pôr, por exemplo, else fazer um document write e dizer temperatura normal. Normal. Vamos verificar então. Ele vai dizer que é normal porque é 39, mas se fosse, por exemplo, menos 25 negativos, 25 negativos, a temperatura é extrema. Ok? Espero que tenha sido mais ou menos claro. Eu tenho a certeza que não foi completamente claro, mas foi o melhor que eu pude fazer para já. É um pouco difícil explicar estas coisas literalmente. É muito mais fácil aplicá-las e ver as funções que podemos criar com elas. Isto já vai em 15 minutos, o vídeo está bastante longo, está demasiado longo até. Mas ficamos com mais informação do que o normal também. Muito obrigado, subscrevam, comentem, façam passar a palavra. Estes vídeos existem mesmo para vocês aprenderem. Até à próxima, muito obrigado.